Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28. A gente vai ver aqui no versículo 16 ao versículo 20, aonde a gente vai ver Jesus estabelecendo aos discípulos a qual aqueles que ele escolheu, estabeleceu para o ministério da palavra. Ele vai dar uma ordem agora, que essa ordem aqui ela é para toda a igreja, para todo o ministério, todos aqueles que foram vocacionados como membro, que forma a igreja, que tem essa vocação, cumprir. Esse é o ministério da palavra, para os que Deus escolheu e vocacionou para tal função. Olha a ordem que Jesus vai dar aos seus discípulos. Aqueles que ele escolheu diante dos discípulos, separou pela sua vontade para o ministério da palavra, para o ministério que é a base da igreja, o compromisso principal da igreja. É esse ministério, levar as pessoas à verdade que é Cristo, o que ele ensinou para fazer discípulos para Cristo. Fazer discípulo para Cristo é levar a verdade do evangelho às pessoas para que elas creiam, se convertam e passem a viver a vida de fé em Cristo, seguindo a Cristo, com a vida de devoção, uma vida consagrada, uma vida de fé e esperança, uma vida totalmente dirigida por Cristo, em Cristo, na palavra de Cristo. Esse é o ministério que Deus deu para ser levado ao mundo pela igreja, aqueles que formam o corpo ministerial, não é? Que foram recebedor da vocação, do dom para tal compromisso. Mas vamos ler o que Jesus vai dizer aqui. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, um local. Os 11 porque Judas já tinha se desviado do propósito de Deus. Não se submeteu. Versículo 17. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Isso aqui fala da aparição de Jesus aos 11 apóstolos, os homens que ele chamou, 12, né? Mas um não quis seguir após Cristo, ele queria o propósito dele. Então Judas se desviou. E agora fica os 11. Jesus aparece a eles depois de ressuscitado. É importante observar que essa aparição, essa ordenança de Jesus, foi dada aos discípulos, apóstolos, depois dele ressuscitado. Aí Jesus vai dizer assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo, versículo 18, do capítulo 28 de Mateus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20, Jesus vai dizer: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu, Jesus disse, vos tenho mandado. Ensine elas a guardarem, a estarem, a se submeter, a reter tudo aquilo que eu vos mando vocês ensinar o povo. Não é ensinar o povo a ser escravo, devoto e praticante do que vocês formulam. Não é das interpretações, das doutrinas, dos conceitos de vocês. Vocês têm que levar para o povo, ensinar o povo a guardar, estar firme, praticando, guardando, retendo, perseverando em tudo que eu vos tenho mandado. Não é no que vocês querem. Rapaz, isso é muito interessante aqui. Aí Jesus vai dar agora essa ordem aos seus discípulos, aqueles que eles levantou para o ministério da palavra, para levar o ensino, para levar a evangelização, para anunciar ao mundo, fazer o bom combate da fé, testificando de Cristo, mostrando que tudo de Deus agora é em Cristo, isso trabalhando
com o conhecimento da palavra, para refutar, para combater todo o ensino contrário que leva o povo a buscar algo de Deus, a ter vida com Deus, a ter salvação, a ter bênção de Deus por outros caminhos. Nós que temos o dom da palavra, a vocação para o ministério da palavra, nós temos que ser soldados que combatam o bom combate da fé. Somos soldados de Cristo. Nesse sentido, militar a boa milícia, fazer o bom combate. Manejar bem a palavra, o instrumento do combate do cristão é a palavra. Então Jesus, olha o que ele vai dizer. Irmãos, interessante, eu quero mandar a paz do Senhor para Rafaela Lima, paz do Senhor, minha amada. Você está aqui agora assistindo, que Deus esteja lhe abençoando e lhe dando entendimento do que você está recebendo aqui agora. Que é importante isso que você está ouvindo, porque é a instrução da verdade, da palavra de Deus. A verdade que foi trazida para nós por Jesus Cristo. A verdade que leva ao homem o conhecimento da salvação. Foi trazida por Jesus. Antes de Jesus, a humanidade estava perdida. Tá certo? Estava andando os judeus, estava sendo guiado por coisas temporárias. Até Jesus. Quando Jesus chega, agora tudo aquilo que era temporal foi abolido. Não é mais pedido como era na lei, como era para os judeus lá atrás, antes da manifestação de Cristo. Os judeus, para manter uma vida com Deus, tinha que viver rituais cerimoniais, tinha que oferecer sacrifício, holocausto, tinha que ir para determinado lugar, tinha que procurar um sacerdote que era o representante de Deus, não é? Para trazer as petições, as necessidades do homem a Deus. Lá na velha aliança tinha que ter esses rituais, tinha que ter esses cerimoniais, tinha objetos, não é? Os objetos que tinham lá no tabernáculo, no templo, para, por exemplo, a Arca da Aliança, que era um objeto que representava a presença de Deus no local. Não era aquilo ali que era a presença de Deus. Era uma representação. Hoje, nós não precisamos mais de nenhum objeto para a representação de Deus. Hoje o próprio Deus habita em nós. A palavra nos revela isso no Novo Testamento. Hoje não se é mais necessário nenhuma observância, nenhum sacrifício, ritual que era pedido na lei. Hoje não precisa mais daqueles cerimoniais, que não era para nós, era para o judeu. Era para os judeus. O projeto de Deus, o concerto de Deus hoje, não só com o povo de Israel, mas com todo o mundo, é através de Jesus. A nova aliança foi estabelecida para a humanidade, através de Jesus, estabelece a nova aliança, o novo meio, o novo princípio, por onde Deus estabelece o homem chegar a Ele, por onde o homem encontra-se com Deus, por onde o homem recebe o perdão de Deus, por onde o homem é aceitável a Deus, por onde o homem é livre, absolvido do juízo de Deus, por onde o homem recebe a promessa de Deus. No Novo Testamento, a gente vai conhecer esse novo e vivo caminho que Deus abriu. Não era o caminho velho, morto, que era um caminho de figurativo. Era um caminho temporário. Era um caminho dentro de obras. Para o homem chegar a Deus, tinha que oferecer sacrifício, tinha que estar dentro de templo, tinha que oferecer holocausto, tinha que viver ritual, cerimonial, tinha que se dirigir aos homens. Hoje não. Se você está vivendo isso ainda como os judeus viviam lá atrás, você está perdido ainda. A verdade de Deus veio por Jesus Cristo. A graça e a verdade, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Essa verdade que nós conhecemos, para alcançar a graça de Deus, nós conhecemos em Jesus, no que Ele ensinou. Hoje em Cristo, não precisamos mais de local para buscar a presença de Deus, como no Velho Testamento, o povo tinha que ir para a cidade de Jerusalém, que era conhecida como a casa de Deus, não era um local, era a cidade, né? Onde tinha um templo, onde as pessoas no templo iam oferecer os rituais, os cerimoniais de sacrifício. Hoje nós, em Cristo, não precisamos mais disso, nem nós, nem judeu nem grego, porque hoje o único meio para judeu, grego, gentil, seja quem for, é por meio de Cristo. Hoje não precisa mais se dirigir a nenhum representante de Deus, como lá atrás tinha os sacerdotes, que cumpria o ofício sacerdotal
como mediador e representante de Deus para o povo. Hoje nós não precisamos mais disso, porque hoje nós temos Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Quem faz intercessão por nós ao Pai. Jesus, nós não precisamos. Sacrifício que o homem ofereça, o sacrifício pelo pecado do povo, que nem hoje, o povo ainda pratica isso, o povo é ensinado sobre isso. Hoje não precisamos mais. O próprio Jesus, ele ofereceu o sacrifício pelo nosso pecado, e foi a sua vida. Não é mais nenhum ritual de flagelo, penitência, que o homem faz ou pratica. Hoje nós não precisamos mais encontrar a Deus dentro de nenhum local, como os judeus tinham que sair de onde estivesse para ir para Jerusalém, que era o local onde se tinha a ideia da casa de Deus. Os judeus tinham que ir para o templo, que era o local onde eles ofereciam sacrifício. Hoje não precisa, irmãos. Hoje o povo vive esse engano por muitos líderes, pastores e líderes de religiões que aplicam isso na mente do povo, ainda querendo usar dos ofícios da velha aliança, querendo aplicar rituais que era para a lei, que não serve mais hoje, aonde ensina o povo a estar dentro de um templo como casa de Deus, aonde o povo tem que dirigir para ali para oferecer sacrifício, para oferecer louvor, para adorar a Deus, para buscar a Deus. O povo hoje é ensinado sobre isso ainda. Que tem que ir para algum local, uma estrutura que eles chamam de templo, casa de Deus, para oferecer seu louvor, para servir a Deus, para receber de Deus, para conhecer a Deus. Nós não precisamos mais disso. Por isso que é bom conhecer a verdade para você ser liberto. Nós precisamos saber que em Cristo tornamos-nos templo e casa, morada de Deus. Em Cristo, eu sou o templo e a morada de Deus. Eu não preciso correr ali, aqui e acolá para buscar a Deus. Por isso que Jesus disse, quando alguém disser, ele está ali, ele está aqui, não vá não, irmão. Não vá não, saia dessas conversas. Deus está aqui, vai ser milagre hoje aqui. Hoje tem bênção, hoje tem poder. Hoje Deus vai falar, hoje Deus vai revelar. Aonde? Aonde? O local onde Deus está é em você. Quando você está em Cristo, não fique perdido dentro dessas direções mentirosas que os homens colocam para atrair você, que é negócio. Hoje nós não precisamos mais de nada do que era pedido, não para nós, os judeus, na velha aliança. A velha aliança foi o pacto de Deus com os judeus, o povo de Israel. A nova aliança, nada do que foi pedido na velha aliança é necessário. A nova aliança agora é estabelecida em Cristo, por meio de Cristo. E é o que Jesus vai dizer agora aos discípulos. Depois de ressuscitado, ele pega agora e estabelece uma ordenança para os seus discípulos que ele levantou com essa finalidade. E até hoje ele levanta homens a quem ele capacita, vocaciona, chama como ele quer, dentro da vontade dele, que ele que dá a sabedoria, ele que dá a vocação, ele que dá o entendimento, ele que dá a ousadia, ele que dá a graça, a gente tem só que ir. Pois ele disse, ide. O ide é responsabilidade nossa. Agora o receber é Deus quem dá. Está entendendo isso? Olha o que Jesus vai dizer aqui em Mateus 28, no versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O nosso compromisso como ministro do Evangelho, como o ministério recebido por nós pela vocação que nos foi dada de levar o ensino, a instrução para o povo, é ensinar somente aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus mandou, aquilo que Jesus trouxe para que a gente conheça. Hoje, tem muita gente aí ensinando tanta coisa, meu Deus. A maioria desses homens que diz que é ungido de Deus, profeta de Deus, pastores, evangelistas, doutores, pregadores, teólogos, não sei quem. Esses homens estão ensinando tanta coisa ao povo, gente. O povo está sendo instruído com tanta coisa vã, banal, pagã, maldita, que está tirando vocês do caminho da graça. Está levando vocês a cair da graça. Está levando vocês a apostatar da graça. Está levando vocês a desviar-se da verdade do Evangelho.
Porque se você for prudente, analisar um pouco com a inteligência que Deus te deu, se você buscar conhecer a Jesus pela palavra, vá ler, leia os 4 evangelhos, leia as cartas dos apóstolos, examine tudo direitinho. O que Jesus ensinou sobre o homem chegar a Deus, sobre o homem ter salvação, sobre o homem alcançar o perdão de Deus. Leia, medite, examine a doutrina dos apóstolos, as cartas apostólicas, o livro de Atos dos Apóstolos. Examine tudo ali para você ver o que era que os apóstolos levavam para o povo, o que era que os apóstolos ensinavam ao povo, qual era a doutrina que era levada para instruir o povo, que os apóstolos levaram. Se vocês analisar tudinho, como eu estou dizendo, vocês vão ver, vão perceber que nada disso que esses homens estão ensinando por aí, dentro de muitas igrejas e por aí em palcos, em locais de show de pregação do evangelho, que não é evangelho, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Hoje as pessoas formaram plataformas de show, de apresentação de pregador. Ó. Hoje não tem um local para instruir pessoas. Tem local de apresentação de pregadores. Cada um apresenta a sua oratória. Cada um apresenta a sua forma de pregar no conhecimento, no entendimento. Cada um expõe os seus diplomas, seus anel, seus conhecimentos de grego, hebraico, aramaico e não sei o quê. Hoje não tem ninguém preocupado com o ensino de Cristo. Não tem ninguém, a maioria desses pregadores de igreja, esses profetas da mídia, esses homens famosos que faz show e apresentação em nome de evangelho. Não tem um que esteja preocupado em cumprir aquilo que Jesus disse. Ensine o povo tudo o que eu vos tenho mandado. Não é o que vocês querem, acham ou entendem dentro da sua vontade. Jesus vai mandar os apóstolos ensinar tudo o que ele tem mandado. Agora eu pergunto, vem cá. Se tu fizer o que eu disse aqui anteriormente, examinar tudo que Jesus trouxe, chama-se doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo, a instrução de Jesus, que Jesus trouxe, que os apóstolos transmitiram para a igreja, porque essa é a doutrina, que nós, igreja, nós somos membros que juntos formamos a igreja. Não é a igreja dentro de nenhuma igreja. Nós somos a igreja em Cristo. Não é dentro de nenhuma igreja. Você está entendendo isso? Então, nós somos membros, formamos a igreja, que é um corpo, que é pessoas. Não é local, tá? Não é local. Eu não sou igreja quando estou dentro de um local. Eu sou membro que formo a igreja. Essa igreja que vai ser levada. Não precisa estar dentro de um local para ser igreja. Eu sou igreja, não é o local que me faz ser igreja. É Cristo. Se eu estiver em Cristo e a palavra de Cristo estiver em mim. E eu não preciso de estar dentro de igreja para ter comunhão com os irmãos. Porque a minha comunhão, a nossa comunhão com os irmãos é pela palavra. Se você tem o mesmo entendimento da palavra que eu tenho, nós estamos em comunhão. Não é comunhão dentro de um recinto, dentro de um local restrito, exclusivo, centralizado, que é ali que você tem que estar para ter comunhão. Isso é os homens. É os homens que criam essa ideia maldita para desviar você do propósito de Jesus. Primeiro, Jesus não ensinou isso a ninguém. Quem ensina isso, quem é? Os homens. Você tem que estar numa igreja, um local, uma instituição, uma casa, um ministério, uma instituição do homem. Porque senão você não é igreja, não é de Deus. É ou não é que eles ensinam assim? E eles têm um argumento, ó, para enganar os simples. Por isso que Deus vai dizer que o simples morrerá na sua simplicidade. O simples dá crédito a tudo. Por isso que Jesus disse, sejam simples na malícia, como as pombas são simples, não tem maldade. Agora sejam prudentes no mal. Não receba qualquer coisa não. Sejam prudentes para estar ativo como serpente. Ó, fica ligado, irmão, no que estão te dizendo que é de Deus. Não recebe nada logo não. Fica prudentemente vigiando. Porque Jesus mandou ensinar tudo o que ele trouxe. Não é isso que os homens estão ensinando hoje. O que é que os homens estão ensinando hoje dentro da maioria das igrejas? O que é que a maioria desses pregadores famosos da mídia que arrasta a grande multidão, pena que não é para o céu, né? Que arrasta a grande multidão para as suas igrejas. Ele não arrasta você para Jesus. Essa multidão está arrastada para a igreja deles, levando-se pelo ensinamento deles, que são cegos,
que está guiando milhares de cegos, e todos, se não olhar para Jesus, que é a luz de Deus, vai cair no buraco, tá? Você precisa da luz para te guiar. Você precisa da luz para te guiar. Quem é o teu guia? Quem é a direção da tua vida? Que conduz a tua caminhada com Deus? Quem é? É a tua igreja? É o teu pastor? Jesus vai dizer, eu sou a luz que vim ao mundo para que os que estão nas trevas não permaneçam nas trevas, mas que me sigam para que saiam das trevas. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Você está sendo guiado por onde? Por quem? Está entendendo o que eu estou levando para você? Então, Jesus vai mandar os seus discípulos, o ministério que ele levantou pela sua vontade, ele capacita, ele vocaciona. Efésios 4, 11 vai dizer isso. Ele dá a quem ele quer o dom, a vocação. Uns ele chama para profeta, pastores, apóstolos, evangelistas, doutores. Isso é o ministério da palavra, com o propósito de edificação. A edificação do corpo, igreja. Não é edificação da casa de ninguém. Não é edificação de estrutura de alvenaria. Não é edificação de ministério, império dos homens, que diz que é a casa de Deus. É a edificação do corpo, de pessoas. Nós recebemos a vocação, o ministério da palavra, para essa finalidade, para cada dia mais instruir os irmãos no conhecimento, para que os irmãos cresçam, para que os irmãos madureçam e deixem de ser menino e cresça no entendimento e na graça, para não ser levado pelo vento de doutrina. É para isso que ele nos deu o ministério da palavra. É isso que eu estou fazendo aqui, cumprindo esse ministério. Aí o cara diz, não, você não está dentro de uma igreja, você não tem um ministério, você não é pastor. Aí eu pergunto, quem disse a tu que pastor é quem está dentro de igreja ministrando? Quem disse a tu que pastor é quem está dentro de nenhum recinto com uma grande multidão ouvindo ele pregar? Quem disse a tu? Deus ele deu vocação. Deus ele não deu título de ninguém, nem cargo para ninguém. Ele deu vocação. Vocação não é cargo, não é título, que nem hoje os homens criaram dentro das igrejas. Eles criam os cargos, eles criam os títulos. É vocação. Para pastorear com o ensino da palavra. Eu estou cumprindo isso aqui. Eu estou cumprindo a vocação que ele me deu para pastorear, instruir. Ainda que eu não esteja dentro de um recinto, de um local com uma grande multidão, mas eu estou cumprindo o meu ministério aqui, levando para vocês. Porque a maioria desses homens que estão dentro de púlpito de igreja, dentro de grandes ministérios, impérios grandiosos, lotados de muita gente, não é pastor do reino de Deus. Eles têm o título, eles têm o cargo de pastores dentro dos seus ministérios, mas eles não são pastores do reino de Deus, porque eles não estão a trabalho nem a serviço do reino de Deus. Eles estão, a maioria, não estou generalizando, mas é a maioria, irmão. É muito raro você ver um que está fiel. A maioria está corrompida. A maioria está dentro das igrejas mortas, com o nome de que vive. Porque a maioria desses pastores, eles não estão a serviço do reino de Deus. Eles estão a serviço do reino deles. O reino deles. Esse reino, esse império que ele quer que cresça. Ele não está preocupado com o teu crescimento no conhecimento e no entendimento de Deus. Ele está preocupado com o crescimento do império dele. Com mais gente, com mais templo aberto, com mais renda entrando, com mais dízimo sendo dado, que já é uma mentira, que Cristo não ensinou isso para a igreja dele. Então você está entendendo? Então, nem todos que estão aí com o nome de pastor, de líder, de profeta, está sendo levado e enviado por Deus. Não está a serviço do reino de Deus. Porque quem está a serviço do reino de Deus está compromissado com o evangelho. Está compromissado com vidas, com pessoas. A causa de ganho dele é levar o ensinamento para você. É fazer que você ensine, entenda, compreenda e se converta a Cristo. A causa de ganho dele não é trazer você para a igreja dele. Não é lotar o ministério dele. É lotar o reino de Deus com almas que se convertam a Cristo para receber o perdão do pecado, conhecer a verdade, ser liberto e estar na promessa, sendo selado pelo Espírito Santo para fazer parte da igreja de Deus. Corpo de Cristo, que vai ser levado ao céu, não é igreja de homem. Então eu acho interessante que Jesus vai dizer, ide, viu? Vocês têm que ir.
Ensine o povo tudo o que eu vos mando. Não é o que vocês querem. Façam discípulos. Para quem? Hoje o povo é discípulo de quê? Hoje tem discípulo da Batista, da Assembleia. Hoje tem discípulo do pastor A, do pastor B. Hoje tem discípulo da igreja A, igreja B, da religião C. Hoje tem discípulo de vários grupos religiosos. Mas nós que temos o compromisso, a incumbência que foi nos dada do ministério da palavra, nós temos que pregar a palavra, ensinar o povo para fazer discípulo. Não é para a igreja nossa, é para Cristo, para que sejam igreja. Não é para que venham encher nossas igrejas, que os homens levantam. Eu não, que eu não tenho igreja. Eu sou membro e trabalho para o crescimento da igreja, mas é a igreja de Cristo, não é a igreja de homem nem de ministério algum. Essas igrejas aí, olha a corrupção que está dentro delas. Olha a confusão, a guerra, homens um ameaçando o outro de morte por causa da cobiça, da ganância. Não é para a tua alma não, amigo. Não é pelo amor à tua alma não. É pelo amor ao dinheiro que vocês rendem nos ministérios, nos impérios deles. Dá uma olhadinha aí na internet, vê a confusão que está desses pastores famosos de ministério grande. Um querendo matar o outro, um ameaçando o outro, um dizendo que o outro não é de Deus e ele é. Um querendo manter o seu ministério, outro querendo abrir ministério. Todo mundo atrás de levantar a sua casinha para dizer que é casa de Deus, para trazer o povo para alimentar a casa dele, para alimentar a vaidade dele, para alimentar a cobiça dele, para alimentar a avareza dele. Quem alimenta isso? Quem alimenta? Vocês que não têm conhecimento da verdade, que continuam presos, escravos, sendo negócio de homem. Jesus não mandou ensinar nada disso que esses homens dizem que são de Deus, estão ensinando. Jesus não mandou ensinar nada disso, meu irmão. O nosso compromisso é pregar para o mundo o arrependimento e a remissão de pecado para que se convertam e em Jesus receba o batismo para a remissão de pecados, para que sejam livres da ira, da culpa e da condenação de Deus. Nosso compromisso é esse. Pregar a mensagem do Evangelho. E aqueles que se convertem, nós temos o compromisso de instruir, ensinar para o crescimento deles no conhecimento de Deus, para que eles estejam firmados na fé e não venham ser levados pelo engano dos homens, que nem muitos estão aí dentro desses locais chamados igreja. Por esses muitos pastores que não têm compromisso e não estão a serviço do reino de Deus. Eles enganam o povo com o comercial deles. Eu sou cheio da unção. Eu sou ungido, eu sou o anjo da igreja, eu sou o profeta de Deus. É não, irmão, é não. Sai daí. Não estão ensinando nada do reino de Deus. Eles não têm compromisso, não estão a serviço do reino de Deus. Eles estão a serviço do reino deles. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ensinem tudo o que eu vos tenho mandado. Ensinem as pessoas. O que é que Jesus quer que a gente aprenda? Por onde encontrar salvação? Como ser salvo? Como chegar a Deus? Como ser justificado? Aonde é essa porta? Quem é o caminho? Quem é o meio? Quem é a esperança? Aonde eu tenho que colocar minha fé? Aonde eu devo estar? O que é que esse povo está ensinando aí? O povo hoje é ensinado. Tem que ir para a igreja buscar a Deus? Tem que ir para a igreja receber vitória? Tem que fazer campanha de pacto, de culto, de voto, de não sei o quê? Tem que estar dentro de um ambiente, senão não é salvo. Estão tirando todos os méritos de Cristo e colocando dentro de igrejas. Estão tirando toda a virtude de Cristo, estabelecendo em obra de igreja. Estão tirando toda a direção do homem para a palavra de Cristo, para os homens obedecerem os preceitos, a doutrina de usos e costumes dos homens dentro da igreja. É o que estão fazendo com vocês. Estão tirando vocês do caminho da graça. Acordem, despertem. A verdade de Deus está indo a vocês. A luz de Deus está indo agora ao seu entendimento para esclarecer você. Saia disso, irmão. Seja prudente. Você tem uma Bíblia em casa? Tem. Eu creio que você tem uma Bíblia em casa. Não importa, uma Bíblia. A Bíblia é uma só. As religiões interpretam errado. As religiões interpretam errado. Cada religião tem sua doutrina. Cada religião tem seu princípio de fé em Deus. Cada religião tem sua forma de viver para Deus. Mas a Bíblia ensina um só caminho, não tem dois. João 14,6. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, ele também é a verdade.
Ele também é a vida. E ninguém pode chegar a Deus senão por Ele. Não é por igreja A, B, C, D, E, F, G, H e por aí vai. É por Jesus, pela palavra dEle. Nós consagramos, devotamos nossa vida a Deus, guardando e praticando a palavra no nosso viver, no dia a dia, o dia todo, o tempo todo, pensando no sentimento, na emoção, no entendimento, no ouvir, no falar, no ver. Pela palavra a gente vai sendo conduzido, dirigido, guardando a palavra, se negando, renunciando o nosso entendimento, o nosso eu, a nossa vontade, submetendo-se à palavra. Isso é uma vida de santificação. Isto é uma vida consagrando e purificando-a para Deus, para se manter no caminho da salvação. Não é uma vida de sacrifício, de devoção, de penitência, de prática, de usos e costumes de igreja. O povo está aprendendo isso como vida com Deus. É isso que o povo está aprendendo hoje. O povo está escravo de prática, de trabalho, de obrigação, de ritual, de devoção, de consagração, de culto, de cerimonial, de obra de igreja. Mas Jesus não mandou isso. Ele não mandou ensinar isso. Ele não mandou ensinar ninguém que está 24 horas dentro de igreja. Jesus não mandou dizer a ninguém que tem que estar na igreja para buscar Ele. Jesus não mandou ensinar a ninguém que tem que fazer campanha da chave para alcançar a porta aberta. Jesus não mandou ensinar a ninguém que tem que fazer a campanha da vitória, a campanha de derruba gigante, a campanha da libertação, campanha de quebra de maldição, para o homem ter paz, ter bênção, ter libertação. Jesus não mandou ensinar isso. Quem ensina isso são os homens mentirosos, que não têm compromisso e não estão a serviço do reino de Deus. Eles estão a serviço do reino deles, aonde eles são os senhores, pelo qual vocês estão servindo. Vocês estão servindo ao homem, não a Deus. Os apóstolos não ensinaram isso a ninguém. Os apóstolos não orientaram ninguém a estar dentro de nenhum local, instituição, recinto, lugar, como se fosse um local onde o povo vai encontrar a presença de Deus. Eles nunca ensinaram isso a ninguém. Hoje o povo é ensinado. Não, o local é a igreja. É onde eles centralizam toda a vida com Deus. Onde eles centralizam toda a devoção a Deus. Onde eles centralizam todo o trabalho para com Deus. Onde eles exclusivizaram Deus dentro de uma instituição, dentro de um local, dentro de uma casa de alvenaria, onde eles dizem que é a casa de Deus, onde o povo está servindo, onde o povo está mantendo, onde o povo está sendo escravo, onde o povo está levando uma vida anátema, uma vida pagã, vivendo maldição, dentro desses locais chamados de igreja, recebendo instruções anátemas, pelo qual Jesus não ensina a gente a viver assim. Quem ensina são os homens dentro das igrejas. Porque Jesus não mandou ensinar isso, que hoje se ensina dentro das diversas igrejas que tem por aí, religiões, e todo local onde se congrega um povo, centralizando como se fosse ali o lugar para buscar a Deus. Isso é heresia. Quando alguém exclusiviza, torna exclusivo, centraliza um lugar, um ambiente, como se ali fosse encontrar a presença de Deus, isso é paganismo. Aí hoje na igreja o cara diz, não, aqui tem o templo. Aqui é o templo, aqui é a casa de Deus, aqui é o altar de Deus. Aí pegaram agora, criaram um altar pagão, aonde fica lá os semideus, que são os homens, os líderes que governam sobre o povo. Estão lá no altar, onde ele diz que ali é o altar santo. Ei, santo não é altar, santo não é igreja, casa de alvenaria. Santo é quem está em Cristo, santificado pela justiça de Cristo. Esses são os santos que formam a igreja de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos aprender o que Jesus nos ensinou. Vamos aprender o que os apóstolos ensinaram. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha o que é santo. Olha o que é igreja de Deus. Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escreve à igreja de Deus que está em Corinto. Quem é essa igreja de Deus que Paulo está falando aqui? É importante observar o texto, tá bom? É importante analisar todo o texto, detalhe, o que o texto está trazendo. Paulo vai dizer, a igreja de Deus que está em Corinto, na cidade. Quem era essa igreja aqui? Era batista? Assembleia, presbiteriana, congregacional, era universal, era Deus é amor, vitória em Cristo, é a Igreja Internacional da Graça, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia?
Qual era a igreja que Paulo estava falando aqui? É a igreja católica, que diz que é a verdadeira é de Deus, que é a primeira igreja que Deus estabeleceu? Qual é a igreja que Paulo está se referindo aqui? A igreja de Deus que está em Corintos. Paulo não se refere a nenhuma instituição igreja, a nenhum ministério levantado pelo homem. Paulo não se refere a nenhuma instituição. Paulo se refere a pessoas que formam a igreja. Olha o que ele vai dizer. A igreja de Deus que está em Corinto. Olha quem é essa igreja. Aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que invocam em todo lugar o Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Todos os santificados em Cristo, todos os pecadores que se converteram a Cristo formam essa igreja. E Paulo se dirige aos crentes, aos cristãos, aos santificados em Cristo, na cidade de Corintos, como igreja. Ele não se dirigiu a templo, a instituição, a casa de alvenaria, a organização religiosa de homem, a nenhuma igreja ministério. Paulo se dirige como igreja de Deus aos santificados em Cristo. A igreja de Deus que está no Brasil, quem é? É a Assembleia? É a Batista? Não é essa a igreja de Deus. A igreja de Deus que está no Brasil são os santificados em Cristo. Em todo lugar deste país, onde tem um convertido a Cristo, torna-se membro e forma a igreja de Deus aqui no Brasil. A igreja de Deus que está nos Estados Unidos, a igreja de Deus que está na China, são os crentes, os santificados em Cristo. Não é a instituição denominacional. Agora essa igreja vai ser toda reunida, é um corpo só, que vai ter a unanimidade, a reunião universal no dia da vinda de Jesus. Enquanto Jesus não vier, a igreja está cumprindo sua missão como um corpo. Cada canto do mundo tem membros fazendo a obra que Deus quer que a igreja faça. Não é a igreja ministério de homem. Porque a obra dessas igrejas ministério são escandalosas. São obras que beneficiam seus cofres, suas finanças. São obras que não é para a igreja de Deus. São obras de igreja do homem. Onde rende muito dinheiro e traz muito escândalo. Com processo, com escândalo, briga entre um, entre outro, por causa do poder. Você está entendendo aqui? Jesus não mandou ensinar nada disso. Jesus mandou ensinar o que ele mandou. E o que Jesus mandou ensinar não é nada disso que esses homens ensinam hoje dentro das igrejas. Seus sermões, suas pregações de poder, onde eles gritam, onde eles gesticulam, onde eles fazem os movimentos para mostrar autoridade, onde eles chamam a atenção do povo para ele, dizendo que está cheio de unção. Nada do que eles estão ensinando para vocês vem de Deus. Isso tudo é encenação. Isso vem da mentira. E quem traz a mentira é o diabo. Saia do meio deles. Porque quem é de Deus está a serviço do reino de Deus. E todos os que são de Deus estão a serviço da pregação do Evangelho, divulgar a verdade, levar ao povo o conhecimento do Cristo, Salvador das nossas almas, que nós precisamos ir a Ele, se converter a Ele, ser discípulo dEle, crer nele, esperar nele, estar nele, confiando nele. Não é dentro de instituição, não é pela direção de homem. Jesus. E o homem que ele levanta, vocaciona para levar o ensino e a instrução, tem que ter esse compromisso, ensinar ao povo que Jesus mandou. Não é o que vocês querem para o melhor funcionamento do ministério de vocês. Onde vocês ensinam tudo para manter o povo preso dentro dessas igrejas, dentro desses locais, para que o povo não conheçam a verdade e não sejam libertos. O povo está sendo privado da verdade, estão se perdendo por causa de vocês, muitos pastores, muitos pregadores, muitos homens líderes de ministério que estão vivendo pela cobiça, pela ganância, pela avareza, estão buscando recompensa que no final vão receber a ira e a justiça de Deus, que não tarda sobre vocês. A ira de Deus não tardará sobre a vida desses. Nós temos que ensinar ao povo tudo aquilo que Jesus mandou. O povo tem que aprender de Cristo. O povo tem que seguir a Cristo. O povo tem que olhar o exemplo
de Cristo. O povo tem que confiar e colocar sua fé e esperança em Cristo. O povo tem que estar submisso, devoto e praticante à doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja alguma. Um líder aí do ministério aqui, da Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, esse líder, ele cobrou dos seus liderados que tinha que jurar fidelidade à sua instituição, à sua igreja Assembleia de Deus, Ministério Pernambuco. Esse líder estabelece para os seus liderados, para os seus discípulos, que tem que ser submisso, jurar fidelidade, não é a Cristo, não é a doutrina de Cristo. Ele cobrou que eles têm que jurar fidelidade, é a doutrina da igreja dele, a ele. Olha para aí, que absurdo. Cuidado, irmãos. Esses homens não têm exemplo nenhum de Cristo. Cristo foi humilde. Cristo era simples. Cristo estava no meio entre o povo. Esses homens não são humildes, são arrogantes, prepotentes, soberbos, gananciosos, presunçosos, avarentos, buscadores de posição, de honra, de glória. Jesus não teve esse exemplo, não deu esse exemplo. Esses homens não representam Cristo, não são enviados de Cristo. Saiam do meio deles e da direção deles para que vocês não se percam no final dessa caminhada, porque quem continua aí vai se perder, vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno por não ter dado ouvido à verdade para se salvar. A verdade é Jesus. Aprenda de Cristo, creia em Jesus, se converta a Ele e seja discípulo de Cristo. Seja cristão, não discípulo de igreja e nem membro de nenhuma igreja. Seja membro da igreja de Deus por meio da sua fé em Cristo, quando você receber o batismo, não de água de igreja, não o batismo de nenhuma igreja, de nenhum ministério, mas o batismo para a remissão de pecados, pelo Espírito Santo. Só quem batiza é Jesus, e esse batismo só recebe quem crê e se arrepende em Jesus Cristo, para receber a remissão do pecado, ser selado pelo Espírito Santo, que é a garantia de que somos de Deus, propriedade dele, formamos a igreja e que vamos subir para o céu. Amém? Efésios 4:30, Efésios 1:13. Dê uma lidinha lá e você vai conferir essa verdade. Que Deus abençoe a todos vocês. Medite nesse ensinamento. Reflita no que você ouviu e saia do meio deles enquanto é tempo. Conheçam a verdade e sejam libertos. Em nome de Jesus. Amém?